Ela tem um marido que é incrível, que é o que vocês conhecem, mas por trás desse marido tem uma mulher que é incrivelmente forte, alegre. E finalmente agora eu tenho o meu canal no YouTube. Eu trouxe ninguém menos e ninguém mais do que ela, toda especial, minha mãe! Para começar, eu preciso entender o que eu vim fazer aqui. Ela veio na minha casa, me colocou microfone, quer fazer alguma coisa que eu ainda não me explicou ainda exatamente o que é. Mas eu tô aqui pra... Bom, que mãe não faz pra uma filha, né? Então eu tô aqui, porque se não fizer também, ó, o tempo todo na minha orelha. Bom, por que eu escolhi minha mãe? Porque ela é uma mulher muito inspiradora. Uau. Você sabe. E aí eu falei assim, mãe, vamos começar comigo, porque eu acho que ela tem muito para passar para todo mundo, assim, eu acho que tem uma história incrível. E educou um monte de filhas incríveis. Tem um marido que não é fácil. E quase tem um uma ogro, vida quase um ogro. super, mega, ultra, assim, produtiva. E eu acho assim que o que eu achei mais legal, porque às vezes eu tô no programa e aí vem umas mulheres de 60 anos que eu não acho velha, desculpa, e fala, a gente não sonha mais com 60 anos. Aí eu fico pensando assim, nos meus pais. Eles com 60 anos estavam assim, ó, a coisa acontecendo no auge. Me bate, quero mais. Minha mãe tá com quanto? Não, eu comecei a escrever novela pra televisão com 59. Que 60? 71. Você tá com 71, então, mas tem gente com 60 anos que vai no programa e fala, não sonho mais, mas a gente com 60... E aí eu falo, nossa, os meus pais não são assim, então eu acho que minha mãe tem coisas muito boas pra ensinar pra gente. Não, o que eu tenho pra... Bem, e elas sabem disso. Eu acho que a idade, a maturidade deixa a gente... Quando a gente aceita a maturidade, aceita envelhecer, eu acho que a maturidade traz muitas coisas boas para a vida da gente. Então, a gente não liga mais para picuinha, para coisa pequena, tal. A gente vive muito mais intensamente. Então, eu acho, primeiro que eu quero envelhecer muito, porque só não envelhece quem morre. Então, eu quero viver bastante. E depois, eu acho que nós não podemos perder os nossos sonhos, né? Nós temos que sempre ter projetos. Qual o segredo da gente viver bem? Eu acho que primeiro é aceitar, né? Aceitar de uma maneira legal a idade da gente, as rugas, as coisas da idade próprias mesmo, porque isso daí não tem jeito. Todo mundo vai envelhecer, ou então vai morrer. Então, a gente, acho que é melhor... Adoro falar. Então, acho melhor eu quero ficar bem velhinha, mas bem vivinha e bem ativa. E para ficar ativa, eu tenho que fazer ginástica todo dia, quer dizer, às vezes é um remédio. E brincar eu quero como começar, eu brincava. calma. Peraí. Como eu brincava com as minhas filhas. Deixa eu perguntar. Não, peraí. Porque ela falou assim, mãe, você vai falar não sei o quê. Você fala assim, assim, assim. Você fala... Eu nem ouvi, falei assim, pô, então vai lá, você não pergunta. É, porque teve uma vez. Você pergunta. 6h30 depois. Então para, eu vou começar de novo, porque você não para de falar. Que a gente vai começar de novo. Aproveita, se inscreve, curte, comenta, entendeu? Porque tem que falar isso no YouTube. Você? Não, você também. Eu também? É. Pra se inscrever, pra comentar. Exatamente. Tá, e bons comentários, por favor, né? Bom, seguinte. Aí eu não tô ela acostumada era... a fazer isso. Aí você era do lar, super presente. Então a gente tinha nossa mãe, todos os nossos amigos queriam vir pra cá, porque minha mãe era sempre aquela que fazia piquenique no parquinho, tinha aula de dança, ia pro Pico do Jaraguá com a gente pra poder escalar. Então ela foi super presente. Aí, o que aconteceu? A gente foi, cada uma para um lado, casou, foi morar fora. Teve uma época que essa casa ficou sem ninguém. E aí, eu lembro que nessa época eu estava morando fora, eu liguei para minha mãe. E minha mãe, porque agora eu vou escrever novela. Ela estava com 59 anos. Uhum. E até aí, a gente, entre nós, irmãs, a gente ficava assim... tá, sabe assim? Nem a gente acreditou na minha mãe. De verdade, a gente ficava assim, isso é uma fase, vai passar.
E a gente também não queria muito minha mãe trabalhando, a gente queria ter pior só pra isso. gente. Elas não quiseram, Mesmo não apoiaram, fora, não fizeram nada. Como você tá trabalhando, agora você não tem tempo pra nada? Não, a gente gostava de ligar pra ela e ela tá sempre ali pra gente. E aí que foi super legal. Quando eu voltei, a minha mãe já estava assim... a novela dando um super... Qual foi a primeira novela? Revelação. Foi a Revelação, que foi realmente uma revelação. E aí, isso que eu queria entender, como que você, de repente, você ficou mal quando a gente saiu de casa, claro, ninho vazio. Mais ou menos. Entendi. Porque, olha, a minha casa sempre foi muito movimentada. Os amigos todos vinham pra cá. Eles desciam do ônibus da escola, já tinha mesa do lanche preparada para todos eles. Sim, a gente ia e voltava de ônibus da escola. Inclusive, muitas amigas delas começaram a fazer isso nas casas delas. Já eram filhos grandes também. Fazer o que você fazia? Fazer o que eu fazia, deixar a mesa pronta e trazer os amigos para casa. Eu acho que porque a gente tem que fazer da casa da gente uma coisa gostosa, uma coisa boa de chegar, um ambiente agradável, que todo mundo queira permanecer em casa. Até demais, né? Você pode sair daqui. Então, mas é por quê? Porque é o ambiente gostoso, acolhedor, e não ficar, sabe, ligando para picuinhas, coisas pequenas, tal. A vida é muito mais do que essas coisas. O dia da gente é muito importante. Eu acho que eu dou muito valor pro dia, sabe? Eu acho que se eu tivesse só um dia para viver, seria hoje, pronto, então vamos viver. Cadê? Então, hoje eu tô falando aqui com vocês. Minha pergunta! Peraí, qual era mesmo? Vou dar um canal da minha mãe. Não, quero saber assim, então você ficou médio triste, a casa estava cheia, ficou vazia. Não, foi assim. Saiu uma... Não, eu senti quando saiu. Saiu uma, senti. Saiu outra, eu senti. Saiu a outra, também senti. Aí ficou a Renata. E a Renata ainda fazia um movimento, eu escutava ela... Estava no andar de cima, o salto dela quando chegava, né? E tinha movimento na casa, eu jantava com a gente. Adendo. Sabe que eu lembro, calma? Gente, depois, eu lembro quando assim. A Renata casou, agora, há pouco tempo. Quando a Renata casou, que ela saiu em lua de mel, meu marido falou assim, quando que ela vai chegar? Eu falei assim, não, mas ela não vem mais pra cá. E aí que caiu a ficha, que a gente tava sozinho, só eu e ele. Não, mas vocês ficaram uma época sozinhos. A Renata também tava morando fora. Também, quando ela morou fora. Também. Teve uma época, foi aí que você começou a novela. Foi quando tava eu, a Rebeca, a Renata morando fora e a Daniela casada. A Renata não tinha voltado? Não, tava comigo lá. É verdade. Eu quero saber como que você teve, tipo, insight. Entendeu? Como que veio esse aha moment? Tipo, como falam, essa epifania que vou fazer novela. Não, tudo isso por causa da minha empolgação, do meu entusiasmo. Às vezes eu faço coisa que depois eu falo que onde eu fui amarrar meu burro, né? Então, aconteceu assim. Eu estava em casa, tranquila, sossegada. Elas estavam casadas, a Renata estava lá estudando fora e tal. E aí... Não, isso não. Que eu trabalhava. Amanhã você vai contar a vida inteira. Você vai contar a tua vida inteira. Então corta. O que eu quero saber? Eu quero saber assim. Não, peraí. Como eu cheguei pro meu marido e falei... no café da tarde. Aí eu falei assim, olha, não tem ninguém para escrever a novela. Você quer que eu escreva uma novela? Porque eu só escrevi artigos para pequenos, para jornal, para Contigo e tal. Ele falou, boa ideia. Eu falei, ótimo. Da onde que você tirou que você ia conseguir fazer uma novela? Não sei, na hora eu falei. Mas então, da onde que você... Foi com o coração, foi do coração mesmo, porque aí eu vi que ele estava sem... Eu falei, eu queria ajudar de alguma maneira. Eu falei, caramba, ele está... Eu queria ajudar a fazer alguma coisa de alguma maneira. E aí saiu. Falei, quer que eu faça? Aí ele falou, boa ideia. Você sempre foi boa contadora de histórias. Ele falou, você sempre escreveu muito bem, porque às vezes quando ele é melhor para ler do que para escutar, porque eu falo, ele entra por aqui e sai por aqui. Então, quando eu escrevo, ele presta atenção. Então, quando a gente brigava, qualquer coisa, eu escrevia cartas para ele e ele amava essas cartas. E até os artigos que eu escrevia, ele lia, não perdia um. E mandava muitos recados também para ele através dos artigos, e ele amava. Então, ele falou, você escreve muito bem, eu acho que você pode fazer sim, você consegue. Foi isso. Vai lá e procura o diretor geral da teledramaturgia e fala com ele. Todo mundo tem um dom. Ninguém é rico o suficiente que não precisa de alguma ajuda, de alguma coisa. E ninguém é pobre que não tem alguma coisa para dar. Isso então, eu acredito. Em todos os sentidos. Dá um tempo, dá uma ajuda. Todo mundo tem um talento, tem um dom, precisa descobrir. Mas todo mundo tem.
É só descobrir. E um propósito de vida também. Para que eu estou aqui? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu posso acrescentar na vida dos outros? Qual legado que eu posso deixar? Isso eu aprendi até com os meus pais, né? Com a minha mãe. Qual o legado de amor, de família, de ficar junto? Então, todo mundo tem isso para dar. Então, é só ter vontade e fazer uma introspecção. Muito fácil para ela falar e fazer sendo esposa do Silvio Santos. Então, quem fala, gente, não tem noção. Porque eu sou muito mais cobrada. Eu colocar a cara para bater, sendo mulher do Silvio Santos, que sabe tudo, que faz tudo e tal, e eu colocando a cara de bater, gente, precisa de coragem mesmo. E muita fé e ter esperança que vai conseguir. Então, e não ter medo de enfrentar situações novas. Então, se tiver uma mulher agora, com seus 60 anos, que já os filhos saíram de casa, ela tá... O que você pode falar para ela? Não, peraí. Primeiro, E que não é esposa do Silvio Santos. Em primeiro lugar, eu acho assim, isso daí foi sempre. Nós precisamos cuidar, primeiro, de nós mesmos. E nos amarmos, nos conhecermos. Porque se nós não nos amarmos, como que a gente vai amar o próximo, amar a família? Então, eu acho... É como no avião, quando eles ensinam lá na hora a máscara. Aí, assim, quando cai aquelas máscaras, eles ensinam quando a gente vai... quando pega o avião. Então, a primeira máscara é para você. E a outra máscara é para quem está do lado, para a criança, ou para o mais velho e tal. Por quê? Porque se você não colocar primeiro a sua máscara, você não vai ficar viva para colocar a máscara do outro. Então, a vida é a mesma coisa. Cuide de você. Tem um tempo para você. Isso daí eu nunca abri mão, sabe? Aprenda a se amar, a se curtir, independente de qualquer coisa, comentários, palpites, independente da opinião. Sabe, a gente nunca vai agradar a todos. É muito difícil você atingir o nível de expectativa que o outro tem de você. Pausa, minha mãe! E pode comentar, porque eu acho assim, ela tem um marido que é incrível, que é o que vocês conhecem, mas por trás desse marido tem uma mulher que é incrivelmente forte, alegre, cheia de vida, né? Uma mãezada. Deus foi muito bom com a gente. E aí, o que eu acho? Sempre a gente foi buscar conselhos na minha mãe, né? Porque minha mãe nunca deixou a gente... Quando a gente vem com mimimi pra ela, a mãe, ela sempre tem uma palavra, tipo, levanta e anda, vai se virar. Não tem... E nunca ficou, quando a gente se sentia meio vítima, nunca ela deixou a gente curtir essa, sabe, essa... Sei lá o que é. Tipo, ó céus, ó vida. Ó vida. Não, vai, se vira, levanta, anda, faz, acontece. Você pode. Então, ela é muito o motor da nossa família. Ela é muito o que... E tiveram várias... Vamos supor, tinha uma época que eu tinha um namorado. Eu tenho fama de ciumenta, mas eu não sou tão ciumenta, tá? Não sou assim ciumenta. E aí, eu vinha pra minha mãe, como que você aguentava o papai... Tipo, no meio daquelas mulheres todas, né? Na época que a gente começa a crescer e ter consciência disso, eu lembro que eu era mais adolescente na época. Adolescente não, já, sei lá, 19, 20 anos. E aí começou a cair minha ficha, né? Minha mãe é super... Gente, como pode? Meu pai lá, no meio de um monte de mulher. E ela sempre foi super ela. Sabe aquela mulher que é super ela? E aí fala... Eu penso o seguinte, eu acho que o casal fica junto quando quer. Né? O marido, ele ficava junto comigo porque ele queria, ele não tinha nada para ficar. Ele não precisava de mim para nada. Ele podia sair a hora que ele quisesse. Então, se ele estava comigo, é porque ele me amava. E me ama até hoje. Mas eu nunca competi com as... Sempre foi assim a vida dele. Rodeado de mulheres lindas, novas, maravilhosas. Antes... Quando eu era nova, ainda dava até para competir. Mas chega um ponto que você não vai competir com as mulheres mais novas. Então, você tem que... O importante, você vai perceber isso com a maturidade, que o importante é aquilo que você tem dentro para dar. Então, esse entusiasmo, essa alegria, esse conforto, aconchego do lar, a gente pode dar. Ele não vai dar a juventude, não vai dar, mas a gente pode dar coisas muito mais palpáveis, né? Então, tá comigo porque quer. E aí, todas, olha, larga do pé do meu marido, porque ele tá conquistado já. Sai do pé. Pode ser nova, bonita, né?
Você vê? Ele já tá comentado. Pode comentar, Olha, curtir, foi vale. É verdade. Porque assim, a gente... É verdade, gente, mas isso tudo é uma vivência, é saber viver, gente. Mas eu vou te falar que sempre ela foi ela sempre se achou. Entendeu? Não, mas eu cultivei isso. Não, então, minha ela autoestima... nunca foi aquela mulher que ficava tipo na orelha do marido. Sempre foi cheia de vida, de alegria, de colocar a gente pra cima, colocar o meu pai pra cima. Nunca foi, sabe, aquela... sei lá, a rixozinha, a briguentinha, que ficava pegando no pé de tudo e cheirando. Então, meu pai sempre a gente jantava às 7h30 da noite, ele estava sempre aqui no jantar, a gente tinha que jantar em casa. E minha mãe sempre com essa alegria, com esse entusiasmo e nunca com os ciúmes. Ele tá mais saidinho hoje, né? Não era assim também. Impossível. Hoje ele soltou a franga. Mas ele não era assim. Ele não era assim. Ele sempre foi um pouco. Não é do meu tipo. Eu lembro que tinha uma jurada que ele dava selinho. Aliás, eu acho que quem inventou esse selinho foi ele. O primeiro que eu vi dar selinho, então tinha uma jurada que entrava e dava selinho nele. Né? Então ele era saidinho, sim. Acho que eu só dava selinho, entrava lá. E daí? Mas ele estava comigo porque ele queria. E você não ficava com ciúmes? Não. Ou você nem assistia? Não, eu assistia. Claro, eu tinha que assistir. Tanto é que eu sei que dava selinho. Claro. Ela passou essa. Eu lembro que... Agora, essa coisa que hoje ele se soltou total, isso daí eu tento falar, segurar um pouquinho. Falei, calma, porque às vezes é muito demais, né? E eu sempre vi muito amor em vocês. Eu estou esperando. Né? A gente sempre viu esse amor, e esse amor transborda aqui, tanto que até hoje, todo mundo casado, com filho, vive na cola deles. É sério. Isso não quer dizer que a gente não briga, porque... Não, briga. Do mesmo jeito que a gente já brigaram. Hoje não briga, hoje não mais. É, muito pau. A gente já dividiu a casa no meio, você fica aqui, eu fico aqui. Mas hoje não mais, hoje não mais. Mas quando a gente era adolescente... Ele morria de medo que eu desistisse, sei lá, que eu era mais jovem que ele, não sei. Aí um dia eu falei pra ele, não adianta, eu não vou me separar nunca de você, fica certo disso. Sabe que depois daquela vez ele sossegou um pouco? Depois você falou que você não ia mais? Não vou, de jeito nenhum, vou viver com você até morrer. Vou te aguentar. Aí ele sossegou. Foi verdade. Depois daí ele sossegou. E vocês... Eu acho que ele tinha uma certa insegurança, sei lá, de perder aquilo que ele tinha. Eu acho que o teu pai... o quê? Não sei, eu acho que ele nunca teve uma coisa assim tão próxima. Mesmo a família. Eu acho, até vou falar que é importante. A mesa da família, gente, é muito importante. Vocês fazerem pelo menos umas 3 ou 4 refeições por semana com toda a família é muito importante. Porque é ali que um se abre para o outro, é ali que a gente se conhece mais, é ali que a gente pode aconselhar mais naquele momento de... Olhar no olho de cada um. Então, nós nunca perdemos isso. A importância a mesa sempre bem arrumadinha, mesmo que seja só eu e ele. A mesa está arrumadinha, está gostosa, como se a gente estivesse num restaurante. Então, é o mesmo cuidado. E qualquer um que visitar aqui em casa vai ter o mesmo cuidado, sabe? A gente se preocupa com as pessoas. E a gente arrumadinho, não precisa ser chique, nada. Essas coisas das blogueiras. Não precisa nada. Às vezes uma florzinha, um vasinho. Um capricho. Que você vê que é amor. Dá um nozinho diferente no guardanapo. Ou, se for guardanapo de papel, abre, faz no copo. Então, sempre tem um jeito. É aquela coisa de buscar o talento e o dom de cada um. Então, sempre tem. Então, faça de cada refeição, em volta da mesa, um evento especial. Como se você tivesse, como se fosse realmente um dia especial, porque cada dia é especial. Então, você já teve várias lutas no seu casamento? Muitas. Você já pensou em desistir, mesmo com esse amor todo? Com certeza. Imagina, já cheguei a brigar com ele, ficar, até judicialmente, a gente brigou. Foi assim, uma lavação de roupa suja e tal. Mas eu acho assim, quanto mais ama, mais a gente luta para depois ficar junto, sabe? Então, ao mesmo tempo que você quer separar aqui, né? Você não quer aquilo, você quer que... Outra coisa que é muito, muito errado, a gente quer que o outro seja o que a gente quer. Quando a gente para de querer mudar o outro e aceitar o outro do jeito que é, a nossa vida melhora tanto, gente. Então, aceite o outro, aceite seu marido do jeito que ele é, ame seu marido do jeito que ele é, ame seu filho, sua filha do jeito que eles são. Eles são especiais, eles são únicos. Então,
ama. O amor é importante. E não ficar criticando e querendo ser do jeito da gente. Você tem que eu acho legal? levantar, arrumar. Até tentei, né? O quê? Porque uma vez ela ficou de castigo. Porque, Calma, sabe o que eu acho legal? Viu como você não para de falar? Tá bom, então. Você vai se ver depois, você não Ai, meu para. Deus, vocês cortem, pelo amor de Deus. Até esqueci o que eu ia falar. Vou falar aqui em off. Eu acho que o maior perdão que eu tive que exercer foi quando você foi sequestrado. Então a gente pode falar. Aí eu tenho vontade de chorar. Porque é muito difícil você